Olá amigos, tudo bem? Então hoje trazer aqui uma bela reflexão, bela da parte de Deus, na verdade, que a sua revelação da verdade, verdade plena, quando Deus fala em verdade vos digo, Deus sempre preocupou-se em deixar claro, né, todos os destinos da nossa vida. As pessoas que creem em Deus, que seguem os seus mandamentos, elas nunca ficam sem porto seguro, né? Deus sempre nos deixa claro a sabedoria principal do que é correto e do que não é correto. Deus não nos deixa em dúvida. Ele nos dá tal liberdade de forma que a gente possa escolher os caminhos. Mas ele, antes dessa escolha, ele deixa claro o que é errado e o que é correto. Poucas pessoas podem dizer que não sabia do ato feito, né? Poucas pessoas podem se amparar, se defender dizendo ser um ignorante do que foi feito. Mas a graça que Deus nos permite a todos nós, independente da altura, independente do tamanho da nossa cultura e de conhecimento, é que tudo Deus deixa claro. Olha, esse caminho aqui é ruim, esse caminho aqui é bom. Segue o caminho da vida. Não é? No Salmo 1, Deus revela para a gente, dizendo que o caminho da sabedoria, né, o caminho de Deus, leva às prosperidades e à graça, à saúde, à bênção. E o outro caminho da maldade leva à perdição. E o Senhor, ele anexa isso com uma promessa. Ele dá esse discernimento e anexa uma promessa. Porque ele diz que aquele que andar junto de Deus, Deus vai, né, estar acompanhando aquele que busca a verdade e busca o bem, né? E aqueles que buscam o mal não vai ter a companhia de Deus, a proteção de Deus. Nós, humanos, criaturas, nós temos essa necessidade. Se Deus ele se prontifica desde o início a falar conosco o que é errado e o que é correto, é porque nós, de nossa natureza, nós precisamos saber o que é correto e o que não é correto. Nós temos essa necessidade, nós não temos assim por nós mesmos essa sabedoria. Veja que a gente precisa de tantos parâmetros, né? A gente quase não percebe, mas a gente precisa de tantos parâmetros. A gente precisa saber, a gente precisa de leis para dizer o que é errado, o que é correto. Quando alguém faz alguma coisa perto de nós, nós temos que provar para as pessoas que aquilo é incorreto, né? A gente precisa de contrapesos, né? Para dizer que isso é feio, isso não é. Precisa de julgamentos, precisa de alguém para aprofundar, né? Para fazer as suas equivalências, né? E o mais bonito, né, que Deus gratuitamente chega para nós e nos oferece vida. Eu sei que é algo um pouco mais profundo, né? Mas ele nos oferece a vida, sopra sobre nós a vida e direciona, olha filho, isso aqui é correto, isso daqui não é correto. Segue, pois, aquilo que é correto e o que for de bom produzirá-se neste caminho da justiça. O caminho da injustiça, do incorreto, do mal, das desavenças, não produz bons frutos. Já o caminho da graça, o caminho da verdade, o caminho do bem, ele é por si só produtivo. Então, de forma que nós não precisamos acabar-nos para produzir coisas para os outros. Só do fato de nós nos doarmos e darmos os nossos passos para o caminho da justiça, do correto, isso por si só é um caminho natural que vai gerando frutos, vai gerando heranças para aqueles que vêm depois de nós. Então, que nós possamos entender que de nós mesmos, independente da idade, nós não sabemos o que é realmente correto. Nós precisamos de um parâmetro longe de nós para podermos dizer isso aqui pesa muito, isso aqui pesa pouco, isso aqui é alto, isso aqui é baixo, isso é frio, isso é gelado, isso é quente, né? Nós precisamos de parâmetros. E o nosso primeiro parâmetro, principal parâmetro, é Deus. O nosso principal parâmetro não é uma coisa material. Nosso principal parâmetro é o próprio Deus, né? Deus é bom. Nosso Senhor Jesus disse, né, que só Deus é bom. Então, se nós precisamos de um parâmetro para seguirmos o caminho correto, então nós temos que fazer o quê? Olhar para as coisas do mundo? Não.
Primeira coisa, olhar para Deus. Ele é o nosso primeiro e principal parâmetro. Aquilo que está em Deus é bom. Aquilo que vem de Deus é bom. Esse é o nosso primeiro e principal parâmetro, né? E depois as outras coisas. Como diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão dadas em acréscimo. Então, saibamos o que somos nós mesmos, pessoas insuficientes de sabedoria, de saber o que é bom e o que não é. Sabendo isso, busco a Deus, que é o primeiro e principal parâmetro, e a sua doutrina. Ele fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Busquemos essa sabedoria de Deus, os mandamentos de Deus, que são os bons parâmetros, para discernir o que é bom e o que é mal, e escolher o que é bom. E com isso, boas consequências, bons resultados. Fique com Deus, paz e bem.